Mais uma vez, estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Estamos estudando os Mensageiros e hoje temos o capítulo 33. A caminho da crosta. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Ele deu uma boa descrição. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constitui o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou. Não creio toda a vida que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só podemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isso, porém, acontecerá somente enquanto não haja vocês criado asas espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é a lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação da maquinária, de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam, identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões são repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais de luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei, de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar, aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem,
compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler estas humildes notícias. Fazendo um intervalo aqui. Porque o nosso pensamento interfere nessas formas. Se cada um de nós, lendo a descrição, formarmos mentalmente essas imagens, nós estaremos reforçando essas criaturas. Nós já aprendemos isso. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz, atravessando as sombras, e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, e permanece na Terra, segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente, ilumina Vênus de outra modalidade. Aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. São muitos detalhes e muito importantes. Avançamos comovidos e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através de estrada luminosa, é fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação. Não fizera melhor reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, notava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além da interpenetração. Vou repetir o parágrafo. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Eu entendo que a paisagem que nós temos, as montanhas, as planícies, ela segue informação em direção ao plano espiritual. Quer dizer, além da montanha que a gente vê, tem uma montanha que a gente não vê. Porque ela continua para o plano espiritual. Me contem vocês o que vocês acham que ele quis explicar aqui. Certo? Quer dizer, uma paisagem interpenetra a outra paisagem, a física e a espiritual. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor,
É preciso não esquecer que as nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem, igualmente, alguns refúgios na crosta. E aqui chegaram, no plano da crosta. Vamos ler o que a gente aprendeu nesse capítulo. Que a gente pôde observar. Certamente é mais do que a gente foi capaz. André descreve o veículo que ainda não temos disponível na Terra. Uma pequena aeronave movida a bateria, algo similar temos visto nos filmes de ficção espacial. Porque ele diz que o carro é pequeno, que o carro é voador e que é movido a energia elétrica, guardada em bateria. É o que eu concluí. Aniceto esclarece que seguirão com o veículo apenas até mais próximo à crosta. Depois seguirão a pé. Detalhou que seria assim pelo fato de André e Vicente ainda não serem mais aptos nas volitações por si mesmos, mas que essa competência não estava longe de ser adquirida. Dependia apenas que continuassem a se esforçarem na dedicação ao próximo. É da lei que os que se dedicam às tarefas relacionadas a Deus tenham aquisição de competências. 3. O veículo, quando chegaram, precisou de manutenção e foi abastecido. Ou seja, é uma máquina como a que nós temos aqui na crosta, com as mesmas necessidades de reparos e abastecimento. Não funciona com passe de mágica, certo? Nem com vontade, certo? Precisa de algum tipo de energia que foi reabastecido. 4. Mais uma vez, André descreve a dificuldade de respirar nas regiões de vibrações mais densas, ou seja, os pulmões espirituais sentem as diferentes vibrações atmosféricas. O local era escuro e denso, resultado dos pensamentos dos encarnados e desencarnados. Com 2 horas de caminhada, puderam então ver a luz solar. Foram várias as oportunidades em todos esses estudos que temos feitos que mostram que os nossos pensamentos de encarnados e desencarnados contribuem para essa substância, para esse tipo de atmosfera ser tão densa e pesada. Quando nós formos mais esclarecidos, quando a gente pensar em assuntos melhores, mais elevados, basta que não sejam negativos. Não precisa nem ser tão elevados. No dia que a gente pensar menos besteiras, menos tristezas, pessimismo, maldades, invejas. No dia que a gente não pensar nessas coisas, a atmosfera da Terra vai ser melhor. 5. Mais uma vez, André compara as 2 vias de acesso entre nosso lar e a crosta. A via de uso para as viagens a trabalho é rápida e mais fácil de ser percorrida. A via que escolheram como aprendizado era penosa e lenta. Isso nos ensina muito sobre as várias opções nos planos espirituais, mais ou menos como na crosta. Podemos escolher a autopista de alta velocidade ou as estradinhas tortuosas
que sobem e descem os morros das aldeias isoladas. Na rápida, não perdemos tempo. Na via lenta, temos opções de paragens durante o trajeto. Sexto, mais uma vez, André cita os monstros que vivem naquelas furnas e, a pedido de Aniceto, não as descreveu para que nós não criássemos imagens mentais dessas criaturas. Chegando mais perto do destino, Aniceto recomenda que agradeçam ao Sol, que, embora seja o mesmo nos vários planos, tem luminosidade e ações específicas para cada região. O Sol é a imagem mais alta que podemos ter de Deus. Ilumina e purifica o que toca. É a fonte das energias vitais. A gente lembra do Egito, não é? Que eles adoravam, uma certa linha dos egípcios adorava o Sol, porque é o que eles tinham mais próximo da divindade, era o Sol. Mais uma vez, temos a oportunidade de tentar entender o relevo entre o plano espiritual e a crosta. André diz: surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como passagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Como eu disse acima, é como se a parte material que a gente conhece fosse sutilizada e fosse o trajeto no plano espiritual. É o que eu entendi. Entendemos que entre o plano físico, onde vivemos e vemos os contornos, e o plano espiritual, há um relevo palpável para os espíritos e visíveis que estão nos planos espirituais, mas os nossos olhos físicos não podem perceber. Seria uma miragem. Será? Nono, chegando à crosta, podem volitar, porque a atmosfera não é mais tão densa. Aniceto se refere ao modo de o fazer, usando os conhecimentos de transformação da força centrípeta. Nós não podemos ainda ter a menor ideia de como é isso. Fica a pista. Aniceto recomenda que se aproximem do mar para se refazerem, respirando o ar mais benéfico. A gente também já aprendeu nos estudos que a gente tem feito que a atmosfera espiritual, que pode ser, entre aspas, respirada, absorvida, que nos afeta, nos grandes centros, onde tem um grande número de pessoas pensando todo tipo de coisas, essa atmosfera é mais densa. Já perto da natureza, os ambientes rurais, os ambientes simples, como as praias, sem pessoas, têm uma atmosfera mais limpa, mais adequada ao nosso refazimento. Foi uma alegria estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.